Olá, eu sou Mahayana. No vídeo de hoje eu falo sobre o lobo como arquétipo. As tradições antigas conheciam bem o poder espiritual possuído pelos animais. Longe de serem apenas bestas movidas por instintos básicos, eles são a personificação de poderes, guias ancestrais, e cada um deles possui uma mensagem forte. Conhecer os seus guias espirituais, os seus guias animais, vai te ajudar a descobrir seus talentos ocultos e vai te colocar em contato com sua força interior e vai te levar a enfrentar desafios com mais confiança. E não é só isso. Esses ajudantes vão te guiar, vão guiar sua mente, seus passos, vão guiar principalmente sua mente subconsciente em sua jornada de autodescoberta, alinhando-a com o propósito da sua alma. Esses espíritos animais vão te ajudar, vão trazer mensagens do teu eu superior, especialmente quando você estiver muito focado em realizações externas ou se desviar do caminho. Embora existam inúmeros animais de poder, cada um tem um significado, um aspecto, algo bem peculiar. Hoje, como eu falei, vamos falar do lobo. O lobo é um dos animais de poder mais conhecidos e mais procurado pelas pessoas, porque eles interpretam, muitas vezes, as pessoas interpretam a questão do animal de poder como, rotulando como algo agressivo, algo primitivo, mas, na verdade, os animais de poder em geral, principalmente o lobo, eles são muito inteligentes, são leais, protetores de seu rebanho. E eles só atacam quando sentem que as pessoas da sua família, as pessoas da sua conexão estão sendo ameaçadas. Eles são muito inteligentes, como eu falei, muito alegres, com uma conexão espiritual poderosa. Eles têm realmente um contato, com a conexão com o eu superior muito forte. E esse animal de poder, esse arquétipo, te ajuda a se conectar, principalmente com a tua intuição. Eles são animais que prezam pela liberdade. O lobo ele tem uma grande habilidade de comunicação que os levam para estar perto dos seus familiares. O lobo ele aparece, para nos lembrar, para nos relembrar das nossas raízes, porque muitas vezes a gente se esquece de onde veio. O lobo, ele traz isso de volta. É tanto que muitas vezes a gente passa por alguns momentos, o lobo, quando a gente está usando o arquétipo do lobo, traz isso de volta pra gente, lembrando assim do passado, de algum fato que aconteceu. Então o lobo, ele traz isso, porque o lobo é família. O lobo, ele preza por liberdade e ele não permite a opressão de nenhuma autoridade. Eles são livres e marcham ao som de seu próprio tambor. Quando um lobo, quando a gente começa a vivenciar o arquétipo do lobo, a gente vive a questão do viver do dia a dia. A gente passa a viver um dia de cada vez. E o lobo nos faz alerta, de que a gente precisa prestar atenção aos mínimos detalhes, porque como a gente vive um dia de cada vez, a gente tem que viver prestando atenção, em sinal de alerta. O lobo também, ele é a espontaneidade. Então, as principais características do lobo, é determinação, confiança, lealdade, inteligência, ousadia. Há evidências que eles sofrem e lamentam a perda de familiares. Isso falando do lobo em si. Eles têm uma organização
social altamente avançada e eficiente que lhes permite resistir a qualquer obstáculo. Os lobos alfa são encarregados de manter a ordem e a coerência, enquanto os demais membros também têm funções específicas. Os lobos cuidam uns dos outros como indivíduos, fazem amizade e transmitem conhecimento de uma geração para outra. A forte estrutura, que permite que eles se comuniquem efetivamente uns com os outros. Os lobos mais velhos ensinam os mais jovens estratégias de caça e preservam uma cultura específica da matilha. Eles são curiosos e inteligentes, planejam suas ações minuciosamente e não permitem que seus oponentes os enganem. Eles são exatamente o que querem ser e ninguém pode fazê-los questionar seus objetivos e ambições. Embora corram em bandos e sejam muito protetores de sua linhagem, eles também são muito fortes e independentes. Eles sabem quem são e nunca se esquecem das suas raízes. Apesar da fama popular do lobo ser um lobo solitário, não vivem separados uns dos outros. Um lobo solitário não é um lobo se afastando da família e se rebelando contra o status quo, mas simplesmente procurando outro lobo para a companhia. Eles são sociais, mas não confiam facilmente em estranhos. Eles também são extremamente cuidadosos para não se deixarem enganar por aparências ou promessas vazias. Eles gostam de ar livre e espaços abertos. Os lobos precisam de um alcance adequado para vagar livremente e não suportam ser trancados ou instruídos sobre o que fazer. Os aspectos positivos do lobo, o lado, luz, como o pessoal fala, O lado luz seria a questão do trabalho em equipe, onde um ajuda o outro, a conexão espiritual, a abertura do chakra frontal, a sabedoria, o ensino, a lealdade, tanto no relacionamento, quanto aos seus em geral. Um lado sombra, que a gente pode dizer que um lado sombra do lobo seria a questão de atrair pessoas mal intencionadas para a sua vida. Claro que, como eu falei para você, isso depende, eu sempre falo nos vídeos de arquétipo, que isso está muito relacionado ao seu despertar espiritual. Quanto mais despertar espiritual você tiver, mais evolução espiritual você tiver, mais coisas boas você vai absorver dos arquétipos, porque o arquétipo é a perfeição de algo. Se algo é perfeito, ele não tem mácula. Então, você absorve o negativo, porque o arquétipo, ele é luz. Quando a luz bate na sombra, isso reflete na tua sombra, porque quem tem sombra é você, não é o arquétipo, tá bom? Só deixando isso claro, porque parece que ninguém fala, disso, quando fala de arquétipo. Fala só o lado sombra, o lado sombra do arquétipo. O arquétipo não tem lado sombra, gente, é você que tem, eu que tenho, tá? Então, o lado negativo, do lobo seria atrair, quando bate, a luz do lobo bate sobre você, bate sobre a sua sombra, pode trazer isso, a questão de pessoas mal intencionadas para a sua vida, a agressividade, tá? Desproporcional e uma certa paranoia, tá? Com relação a pessoas estranhas ou com relação a pessoas ao redor. E também a questão de desconfiar, Isso está também dentro do que eu já falei. Mas, assim, tá sempre desconfiado das pessoas, tá?
Então esse foi o arquétipo do lobo, né? Baseado nos meus estudos, claro que teria mais coisa, mas o vídeo ficaria mais extenso, muito mais extenso. Mas é isso, gente. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal. Se você